O processo, como todos vocês sabem, ele inicia quando há um conflito entre duas partes. Se estabeleceu um conflito entre um proprietário de terra e possuidores em 1998 aqui nessa região. E esse proprietário buscou ao Estado, através da instituição Poder Judiciário, e instaurou um processo contra os possuidores. Esse processo hoje ele tem 25 volumes, cerca de 6.000 folhas. 18 volumes foram produzidos na primeira instância. Eu ingressei nesse processo em 2004, mas ele nasceu em agosto, exatamente no dia 8 de agosto de 2000. E de lá para cá ele vem tramitando no Poder Judiciário. Então eu diria para os senhores o seguinte: o grande responsável hoje pela situação que os senhores se encontram chama-se Estado. O Estado que foi provocado em 2000 quer dar uma resposta somente agora, depois de 20 anos. E hoje aqui nós estamos diante da situação que parece uma tsunami que está próxima de nós, ou quem sabe uma Brumadinho, onde tem uma grande represa que quer levar tudo dos senhores, que quer levar essa escola. E eu fiquei feliz hoje porque as autoridades públicas constituídas aqui da célula máter, que são os municípios de Vila Rica e Santa Terezinha, estão levantando uma muralha para evitar que isso aconteça. Eu parabenizo a Câmara e a Prefeitura de Santa Terezinha pela iniciativa, parabenizo o nosso prefeito por estar aqui, os nossos vereadores de Vila Rica. E agora eu vou passar então, buscando resumir o máximo possível o que está acontecendo. Nós ingressamos no processo em 2004, já havia o primeiro despacho do primeiro juiz, que se expressou da seguinte forma: quando foi feita a audiência de justificação, aquela em que o proprietário tem o ônus da prova de provar que ele era possuidor da área e que ele tinha condições de tirar os senhores e as senhoras aqui, os trabalhadores e as trabalhadoras, o que ele fez? Ele compareceu em juízo com prova falha, defeituosa, pequena, espúria, e não conseguiu provar. Tanto que o juiz, no despacho, na audiência, ele diz o seguinte: a autora Agropecuária Santo Estevão não logrou provar que tinha posse plena do imóvel e nem mesmo a inicial mencionou exatamente qual o tipo de atividade existente na área e como se dava o exercício da posse, traduzindo a ideia de que não tinha o domínio da situação, fato corroborado pelo tempo decorrido sem que tivesse buscado proteger a propriedade. Esse foi o que o doutor juiz de primeiro grau na Vila Rica, doutor Eliviné, em 2001 despachou no processo. Muito bem, os senhores e as senhoras sabem que a justiça funciona com juízes transitórios que vêm e vão. E a Agropecuária Santo Estevão, ela não se descuidou, ela sempre estava buscando cada vez mais instigar a justiça, promover novos requerimentos, novas demandas. E assim aconteceu que logo após, em 2004, quando mudou o juiz nosso foi embora, chegou outro, eles entraram com um novo requerimento pedindo a reintegração imediata. E aí aconteceu que a procuradora, ou seja, a advogada que era dos senhores, vestiu a camisa do proprietário e foi defender ele, traindo todos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas, graças a Deus,
reintegração organizada Novo Horizonte, que se postou na frente do fórum, com faixas, mostrando que, e nós advogados, na época eu estava sozinho defendendo aos possuidores. Nós, na audiência, fizemos ver que não havia prova nova nos autos para que fosse concedida então a reintegração. E o processo foi se arrastando através do tempo. Culpa de quem? Do Estado juiz. Do Estado juiz, que hoje quer tirar os senhores e as senhoras daqui. Culpa dele. Então, continuando, quando o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso reorganizou a sua organização interna, criou uma vara especializada de direito agrário em Cuiabá, novamente a agropecuária Santo Estevão acelerou o passo e correu até Cuiabá, instigando o juízo no sentido de conseguir a reintegração. Então nós já temos 2 juízes que apreciaram o processo e que não deram a reintegração porque faltava substrato fático, não tinha provas de que a autora tivesse posse anterior à posse. Então, lá em Cuiabá, nós novamente organizamos um grupo, inclusive eu lembro, o presidente da Câmara de Vila Rica, chamava-se Gilney Momo, se prontificou, a Câmara nos auxiliou e fomos até lá fazer aquela audiência. Quem era o juiz? O doutor Pedro Sakamoto, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça. Também ele, em audiência, apesar dos esforços do senhor Luiz Estevam, também ele não reconheceu o direito de posse para a fazenda. Por quê? Porque não tinha substrato fático suficiente de prova. Isso que já tinha muitos volumes, inclusive 2 perícias realizadas. Aquele juiz pediu uma inspeção judicial. Essa inspeção judicial foi feita aqui e houve a manifestação do Ministério Público na época dizendo o seguinte: essa inspeção foi realizada no dia 4 de 4 de 2009, aliás, perdão, é o despacho do promotor, 4 de 4 de 2009, eu não lembro se foi 2009, 2008 a inspeção, foi antes. E esse promotor diz o seguinte: prestem bem atenção, pessoal, o que disse o Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Realizou-se inspeção judicial, constatando-se que a posse coletiva da área em litígio está consolidada, inclusive com a edificação de uma vila com posto telefônico, comércio, igrejas, farmácia e diversas moradias e energização através do programa Luz para Todos. O Conselho proibou, confirmou-se a fragmentação por lotes da área que permite reconhecer a existência de aproximadamente 367 famílias. Folhas 2.794. Hoje o processo tem 6.000 folhas. Embora a requerente alegue aguardar decisão judicial há mais de 9 anos, os autos demonstram que houve um comportamento conveniente de se aguardar desapropriação da área, que não ocorreu, e segundo consta da atual posição do INCRA, não será implantado assentamento no bioma amazônico, onde justamente encontra-se instalado o conflito. Por outro lado, o tempo transcorrido já não mais autoriza a concessão de liminar de reintegração, ainda que revigorada, visto que além de moradias, os requeridos edificaram estruturas agropastoris nos lotes ocupados. Na perícia, a perícia chegou à seguinte conclusão: o nosso perito, o senhor Clóvis Inácio Preussa, que fez a perícia, ele disse que
seguinte: havia a existência de 414 ocupantes com áreas fragmentadas e respeitando seus limites em coletividade. E antes da entrada dos possuidores, a Agropecuária Santo Estevão explorava a madeira de lei existente e vendia para madeireiros da região. E a invasão da área de terras pelos possuidores ocorreu bem antes, não se sabendo precisar, prestem bem atenção, se no início de 1999 ou final do ano de 98, que foram os primeiros que adentraram aqui. Então eu quero dizer para vossas senhorias de que essa posse é velha, ela já era posse velha quando a Agropecuária Santo Estevão ingressou em juízo. A própria advogada da Agropecuária Santo Estevão confessa isso nos autos. Então não tinha como, não tem como reconhecer a posse para a Agropecuária Santo Estevão. Percebam o que aconteceu. Nós recebemos, depois da instrução concluída, e aí eu quero frisar o seguinte, prestem bem atenção: na audiência de instrução, momento adequado em que a Agropecuária Santo Estevão deveria apresentar provas, ela compareceu somente com o seu Luiz Estevão, mais ninguém, não veio uma testemunha. Nós tínhamos testemunha, eles não tinham. O ônus da prova, segundo o nosso ordenamento jurídico, é da autora, ela que tem que provar. Nós não precisamos provar nada. Então a juíza de primeiro grau deu uma sentença favorável a nós em cima dos 18 volumes de processo, com toda a coerência e sabedoria de uma magistrada. A Agropecuária Santo Estevão entrou com embargos de execução. Ora, senhoras, embargos de execução, todos aqui sabem que não tem o condão de alterar uma sentença judicial. Por quê? Porque ele serve apenas para sanar vícios de obscuridade, omissão ou contradição. É isso que diz a legislação. E não sou eu quem diz, mas são os jurisconsultos, aqueles que estudam o direito, que dizem que o magistrado não pode alongar e nem aumentar a amplitude da norma. E a norma é clara, no artigo 494, 1022, 505 do CPC, que era só para fazer, sanar algum vício, alguma obscuridade, alguma contradição. O que ela fez? Prestem bem atenção, ela fez outra sentença, transformando a Agropecuária, e não sei de onde que ela tirou esse direito, porque a sentença dela se embasa tão somente no depoimento do senhor Luiz Estevão e, por incrível que pareça, no perito Vicente, que foi pago pela Agropecuária Santo Estevão. Eram os elementos que já tinha no processo quando nós fizemos a audiência em Cuiabá, e não foi encontrada a prova. Como que a desembargadora, a juíza, perdão, encontrou essa prova? Uma juíza substituta, que chegou e num prazinho de 30 dias, eu creio que ela não analisou nenhum dos 18 volumes, porque se tivesse lido, não teria modificado a sentença. A atual situação do processo, para encerrar, porque meu tempo já está esvaindo. Depois disso, naturalmente que nós deveríamos entrar com apelação, entramos com apelação. Na apelação pedimos uma liminar de efeito suspensivo, conseguimos a liminar. Graças a Deus,
porque aquela juíza já queria chutá-los daqui, queria expurgar todos, queria destruir esse colégio, queria colocar isso em ruínas. Aí, um desembargador deu efeito suspensivo. Só que no tribunal, na turma recursal, os senhores trabalhadores foram desconsiderados mais uma vez. E nós fomos derrotados. Fomos derrotados. Então entramos com recurso especial, nos dirigindo ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E no Superior Tribunal de Justiça, esse processo ainda vai, porque não foi porque hoje, além do nosso processo, existe um RESP, ou seja, recurso especial, promovido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que sequer foi recebido no Tribunal de Justiça ainda. Hoje, um dos possuidores me perguntou, bem aí, doutor, nós vamos ficar, o processo já produziu 8 volumes na fase recursal. E estão ainda discutindo a questão procedimental sobre se cai o efeito suspensivo da reintegração ou se permanece. Que também não significa muita coisa, porque nós sabemos que o processo terá que subir para o STJ. E lá no STJ, eu creio que se estabelecerá a justiça, porque não pode um procedimento de uma magistrada equivocado à revelia da lei ser superior ao entendimento de 3 juízes de primeiro grau que não encontraram um substrato probatório para conceder a medida para a agropecuária São Estevam. Por isso que eu digo hoje, eu fiquei feliz pela muralha que os prefeitos, os vereadores estão querendo levantar aqui e dizer, senhores prefeitos, que a célula máter do Estado é o município. A célula máter do Estado é o município. A célula máter do Estado é o município de Vila Rica, é o município de Santa Terezinha e também de Confresa, que vai sofrer as consequências numa eventual retirada de todos os trabalhadores daqui. Porque a saúde da Confresa não vai comportar, porque as instalações da Confresa não vão comportar, porque não há capacidade desses municípios absorver esse número de pessoas idosas, crianças, que vão ficar no desalento. Então, eu peço encarecidamente às autoridades constituídas aqui presentes, que não permitam que 3 magistrados togados possam invariavelmente ser superior à vontade de um povo, à vontade de uma municipalidade. Porque nós temos entendimento na jurisprudência e foi colacionado no sentido de que várias situações igual à nossa foram julgadas por magistrados que têm Deus no coração e estes negaram a devolução da propriedade ao proprietário. Então, eu vou ler só umas aqui para não me estender muito. Vou ler uma, inclusive, de um professor meu de faculdade, que hoje é desembargador no estado do Rio Grande do Sul. Vou ver se eu localizo. Eu vou ler uma aqui, ó. Agravo de instrumento de decisão aplicada, liminar que concedeu a reintegração de posse da empresa arrendatária em detrimento dos sem terras. Liminar deferida em primeiro grau suspensa através de despacho proferido nos autos do agravo pelo desembargador de plantão, competência da Justiça Estadual, recurso conhecido mesmo que descumprindo o disposto no artigo 526 do CPC, prestem bem atenção,
faça dissídio jurisdicional a respeito, porque a demanda versa... Perdão. Porque a demanda versa direitos fundamentais do ser humano, garantia bens fundamentais como mínimo social, prevalência dos direitos fundamentais das 600 famílias acampadas em detrimento do direito puramente patrimonial de uma empresa, propriedade. Diz aqui, garantia de agasalho, casa e refúgio ao cidadão. E não obstante ser produtiva a área, aquela área ainda era produtiva, preste bem atenção, não cumpre ela a sua função social. E não obstante ela não cumpre, circunstância essa demonstrada pelos débitos fiscais que a empresa proprietária tem perante a União, imóvel penhorado no INSS, considerações sobre conflitos sociais e o judiciário, doutrina local estrangeira. Agora preste atenção. Luiz Estevam era proprietário disso aqui, largou isso aqui para ser ocupado pelos lagartos e lagartixas, colocou um gerente, coitado, infeliz, que ficou gerenciando sem condição, escrevendo cartinhas, pedindo socorro. Vou ler uma delas aqui, onde ele diz assim, ó... Ele diz, eu, Donizete Aparecido Santini, iniciei trabalho na empresa em 5 de 12 de 95. E no dia 15 de 12 de 95 tivemos uma reunião com o diretor da mesa e coloquei que precisaríamos comprar mínimo 1.300 vacas para a fazenda, para obtermos uma receita própria. Se na data de 15 de 12 de 95 tivesse acatado minha sugestão, hoje estaríamos com um rebanho expressivo, porque aqui nós teríamos em média 95 a 98 a mais, de acordo com o manejo. Está lá nos autos. O que a testemunha disse perante o juízo, a autora não conseguiu provar o cumprimento das obrigações trabalhistas, porque o empregado Isaías Ferreira da Costa, ele foi perante o juiz e disse que às vezes dormia no mato, dormia embaixo de árvores no mato, era um empregado da fazenda. Aí eu pergunto, esse cidadão que não atendia as necessidades da fazenda, que teve seus bens penhorados por causa das falcatruas lá em São Paulo, junto ao TRT, já foi citado aqui, que tem um grava-me aqui, ó, escadinho de amarelo. Preste bem atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem me apraz. Está lá escrito em Jeremias. Então a terra, eu reconheço que ela tem um detentor, ela tem um possuidor que está lá pisando todos os dias, melhorando as condições da terra e fazendo produzir sementes, fazendo produzir vida. Quando eu encerrei as minhas alegações finais, eu citei também o Salmo 24, 1 e 2, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Eu encerro a minha fala dizendo que nós entramos, logo após sofrermos o revés, esse último anunciado pelo presidente da Câmara de Vila Rica, vereador Genovan. Eu
tenho inclusive aqui o andamento, mas não interessa. Nós entramos com um novo pedido junto àquele mesmo desembargador. E nós estamos aguardando a decisão dele. Independente da decisão dele, se vai dar efeito suspensivo ou não, o nosso processo vai ser encaminhado a Brasília. Então nós vamos aguardar o julgamento do resto. Nós entramos com recurso especial agora. E vamos aguardar a decisão de Brasília no STJ. Se a decisão de Brasília no STJ for contrária, nós ainda temos o recurso extraordinário para ir até o STF. É isso que eu quero deixar aqui aos senhores e senhoras. Com relação à reintegração, e aí eu vou pedir o apoio dos prefeitos e dos vereadores. A reintegração só vai acontecer se o comitê gestor formado lá em Cuiabá, pelos órgãos representativos da sociedade e pelas instituições, se esse órgão autorizar a reintegração. E, senhores prefeitos, senhores vereadores, nesse órgão está o presidente da Assembleia, está o presidente, está o governador do Estado, nesse órgão está o Procurador-Geral do Estado, nesse órgão estão as autoridades constituídas, que quem sabe foram eleitas pelos senhores trabalhadores aqui da associação. Então eu conclamo para que essa reunião não permaneça só nas assinaturas e nos documentos, que ela continue com as ações políticas, no sentido de que esse comitê jamais autorize a reintegração aqui nesse local. Muito obrigado. Viu, doutor Lauro? Um dos grandes problemas do Brasil está parando no judiciário brasileiro. E nós temos que mostrar força para que esse judiciário enxergue a população. Tá? Então nós vamos dar aqui continuidade à nossa mesa, chamando agora para iniciar sua fala o Fernando, que representa aqui a CPT, Comissão Pastoral da Terra. Então peço a todos uma atenção na fala aqui, que vai prestar grandes esclarecimentos, que é importante para nós todos. Queria saudar a todos os associados e associadas do Novo Horizonte, em nome da Irene e da Dagmar, agradecer a presença das autoridades do Executivo e do Legislativo. E também parabenizar todo mundo que está nos bastidores desse evento. Fazia tempo que eu não participava de uma atividade como essa, de uma audiência pública, onde diversos atores sociais, políticos, estavam no mesmo espaço. Como já foi dito aqui, senti a falta de representantes do governo estadual e federal, assim como talvez o Tom Fresa. Porque se essa história tiver um caminho não muito favorável a nós, o Fresa também vai ser impactado. Rapidamente, quero me apresentar. Eu sou Fernando Schneider, atualmente faço parte da Comissão Pastoral da Terra do Araguaia. Sou neto de agricultores familiares. Por parte da minha família materna, fomos expulsos das nossas terras, dos avós. Então, é um pouco da minha história, por que eu estou aqui hoje e trabalho na Comissão Pastoral da Terra. A história da minha família está ligada à história de cada um de vocês. Nesse sentido, eu gostaria de pedir
a todas as mulheres que ficassem, as que estão sentadas, que ficassem em pé. Por favor, todas as mulheres que estão presentes ficassem em pé. Quando nós falamos em agricultura familiar, não vou, se tiver tempo, vou entrar na definição oficial, mas talvez não necessite. Eu quero falar muitas vezes o que os dados, a academia, não traz para a discussão. A mulher é a principal atora, atriz da agricultura familiar no Brasil. Vocês, mulheres, são as principais atrizes da agricultura familiar na América Latina e no mundo. Isso não é o Fernando que está falando. São dados comprovados, é a FAO, né? A Fundação para a Alimentação do Mundo. Só que, por favor, permaneçam em pé ainda. Por favor, rapidinho. Só que ao mesmo tempo, a maior vítima da violência do campo é a mulher. Infelizmente, no ano de 2018, 38 agricultoras familiares foram assassinadas. Então, de todas essas mulheres que estão em pé, imagine 38 delas a menos nessa Assembleia. 80 dessas mulheres agricultoras familiares que lutavam pela tua família e produzindo alimentos sanos, sem agrotóxico, foram assassinadas. Nesse mesmo contexto, 409 mulheres foram ameaçadas de morte. Ainda nesse caos social, 111 mulheres, Irene, foram presas. 410 detidas. E, tristemente, colega da Empaer, 37 foram estupradas e violentadas. Ou seja, quando nós falamos da agricultura familiar, muita coisa é invisibilizada. Entre ela, a violência contra a mulher agricultora, a mulher assentada, a mulher acampada. Então, para concluir esse dado da comissão, esses tristes dados, prefeito, que a comissão pastoral traz para esse ano da agricultura familiar, nós tivemos 482 mulheres, mais gente do que nessa Assembleia, foram violentadas, estupradas, assassinadas, encarceradas. E faço orações, companheira Dagmar, de que nos próximos anos esses índices não venham ser maiores com vocês. Isso é um fato. Porque esses dados, da avaliação do Fernando, que estuda há 17 anos a agricultura familiar no Brasil, ele evidencia todas essas formas de violência, seu Lauro, da omissão do judiciário, do executivo e também do legislativo. Nos seus diferentes estratos, Pezinho. Os diferentes estratos, infelizmente. Então eu trago essa reflexão como introdução, né, à contribuição da Comissão Pastoral da Terra. Não gostaria que daqui 2 anos ou daqui a alguns meses a Comissão Pastoral da Terra, ao fazer o seu novo levantamento, a senhora
a senhora com a filha da senhora e com a neta da senhora não venha fazer parte dessas estatísticas. Vamos ir até as consequências mais possíveis dentro da democracia, senhor prefeito, para que isso não ocorra no município de Santa Terezinha, não ocorra no município de Confresa, não ocorra em nenhum outro município desse Brasil. Mulheres, muito obrigado da sua participação. Podem esquentar, mas eu queria nos trazer esse momento como introdução à minha fala. Outra coisa que, quando se fala em agricultura familiar, os companheiros da Empaer estão aqui, tem muito mais propriedade de falar do que eu sobre a região, é que a agricultura familiar contribui significativamente para o produto interno bruto do Brasil. Todo mundo fala das outras agriculturas, que também contribuem, mas a agricultura familiar, segundo os últimos dados, está em torno de 9 a 12% do produto interno bruto, professor. Então nós não podemos negligenciar quando essas famílias que estão aqui produzem 30 mil litros de leite dia. É ICMS recolhido no caixa das prefeituras. É o mercadinho do seu Antônio que está sobrevivendo, ele e o restante da família, e dá para manter o filho dele estudando na Unemate, seja em qualquer campo. Isso é agricultura familiar. Então o impacto social e econômico, se Deus quiser, não vai ocorrer, mas se vier a ocasionalmente ocorrer nesses municípios, ela vai impactar cada um de nós. E posso dizer mais, essa luta não está restrita, senhor prefeito, aos municípios dos senhores, não. Eu arriscaria falar que em mais de 90% dos municípios do estado do Mato Grosso, se nós formos fomentar audiências públicas como essa, pelo direito ao acesso à terra, vai pipocar em 90% dos municípios do Mato Grosso. Porque lá está a agricultura familiar. Ainda nesse sentido da agricultura familiar, gostaria de colocar para vocês um estudo muito interessante que foi feito no Sudeste, mas no Mato Grosso, até onde eu saiba, não foi feito ainda. Tem alguém da segurança pública aqui? Algum representante da segurança pública? Não, né? Mostram que os municípios onde tem agricultura familiar, o índice de violência e o índice de evasão escolar é menor. É um dado importante. Sem dizer tudo aquilo que já foi falado aqui, que põe alimento na mesa, que gera recursos, etc, etc, etc. Então esses são dados, ou são fatos, que eu gostaria de estar trazendo, né, talvez contribuindo com a minha fala. E como muito bem colocou aqui o seu Lauro, parece que está existindo, né, seu Lauro, uma tendência muito presente no nosso judiciário de dar a sentença sem ler o processo. Isso em vários outros casos. Não sou do campo jurídico. Se eu falar chutar a bola fora do gol, por favor, me perdoe, né? Mas eu acho que essa tendência está muito forte nos dias atuais, né? Então, tecnicamente, o que é ser agricultor ou agricultora familiar? A legislação fala que o agricultor ou agricultora familiar é aquele produtor ou produtora que tem até 4 módulos fiscal. Vou pedir auxílio aqui para a nossa companheira da Empaer. Isso daí
na realidade de Santa Terezinha, como que é teu nome? Rose, representa quantos em hectares? Quem tem, com a sombra da lei, para eu bater no peito, né, ou tirar lá qual é a identidade para eu afirmar que eu sou agricultor ou agricultora familiar? É eu estar enquadrado dentro da lei que diz o seguinte: agricultor ou agricultora familiar é aquele proprietário ou proprietária que tem até 4 módulos fiscais, 320 hectares usados para a nossa realidade. E que tem uma renda fundamentada basicamente na produção da família. Isso é o que me dá a identidade como agricultor familiar. Então, quando nós vamos trazer esse ator para a discussão, ele tem que estar minimamente enquadrado em algumas características. Só que o que é indiscutível, tecnicamente, cientificamente, é as contribuições da agricultura familiar para o campo da economia, principalmente local, no campo da segurança alimentar local, da segurança também pública, como eu estou falando, vários estudos indicam que a presença da agricultura familiar no município, a violência é menor, a evasão escolar é menor. E é só olhar o nosso entorno que tudo isso se processa dentro desse município. Aí, só por considerações finais, eu gostaria de propor, né, nesse momento, a presença dos poderes executivo e legislativo, que essa audiência pública ela se torne regional, prefeito. Hoje, Santa Terezinha e Vila Rica. Amanhã, talvez Confresa e outros municípios do Araguaia. Para quê? Para que essas violências que está sendo cometida aqui, essas injustiças, sejam levadas ao conhecimento dos atores fora daqui, para que somemos força com eles. E outro apelo que eu gostaria de fazer para o poder público presente aqui é o seguinte: caso, pessoal, um pouquinho de atenção aqui no que eu vou falar. Caso o desfecho dessa história seja outro, para ter reintegração de posse, que o nosso assessor jurídico pode me puxar a orelha se eu errar, tem que ter apoio às forças constituídas militares do Estado para a reintegração de posse. Ou seja, senhor prefeito, o senhor pode ceder o espaço do ginásio do esporte para albergar a tropa. É uma decisão que cabe aos senhores aqui, ao executivo e ao legislativo, mesmo que isso implique em descumprir uma ordem vinda do governo estadual. Mas, como foi dito aqui, os senhores, como representantes do povo, vocês têm autonomia direta sobre o território de vocês. Vocês, juntamente com o povo, vocês são autoridades máximas. Então, eu peço para vocês, nessa audiência pública, que nessas relações, se o desfecho for outro, não apoiem essa violência. Então, são essas pequenas contribuições que eu tenho para fazer. Eu acho que daí no debate nós seguimos com um pouco mais a prova. Muito obrigado. Quero parabenizar a organização do evento em nome dos acadêmicos, das acadêmicas que eu encontrei ali da Universidade do Estado de Mato Grosso, que estão cuidando da parte de registro, contribuir aqui na organização. Parabenizar cada um e cada uma que trabalharam para que esse evento acontecesse. Agradecer imensamente o convite, né, Pachita, Dagmar e do Jair, um convite que vem acompanhado, né, da exigência
exigência de participação também. E fazer isso também é importante, Jair Aguimar, porque demonstra a obrigação dessa universidade para com essa população. Quer dizer, a Universidade do Estado de Mato Grosso está aqui para dizer que solidariza com a luta, né, que cada trabalhador e trabalhadora tece aqui nesse momento. Agradecer ao prefeito de Vila Rica, o Rafael, secretário de Agricultura, pela carona, companhia, né, que veio ajudando a gente a compreender aqui essa situação. Como bem já estabeleceu aqui o advogado, eu acho que as informações, né, que ele passou, né, que vai mexendo com a gente, deixando a gente aqui, né, inquieto, como que pressionar esse Estado, um Estado que foi questionado há 21 anos, praticamente há 20 anos atrás, e agora responde, né, de um modo, né, no mínimo contraditório às vezes. Então, exigir que esse processo, né, seja a favor dos trabalhadores e trabalhadoras que aqui vivem, restabelecer a condição de justiça. Lembrar também que lutar pela reforma agrária é assegurar que a terra cumpra com a sua função conforme definição do Estatuto da Terra. A terra tem uma função, produzir socialmente. Lutar pela reforma agrária é também lutar pela educação, pela saúde, pela segurança pública e por moradia. Como dizia bem o advogado aqui, caso que Deus o livre, né, dê o contrário do que a gente espera, os transtornos para os municípios são muito além dos hospitais só. Implica nas condições de vida, no desemprego. Não assegurar o direito de permanência desses trabalhadores e trabalhadoras aqui nessa comunidade é desempregar mais de 300 famílias, né, que estão aí ativamente contribuindo para o desenvolvimento dos municípios da região também. Porque, como bem já foi dito aqui pelos, né, os vereadores, pelos prefeitos, pela equipe em volta do município. Não é só Santa Terezinha afetada. O prefeito Verlica vinha conversando também sobre isso. Confresa, que não está aqui, que devia estar, né, com a sua representação, mas também é bastante afetada, e a região em todo. Como eu disse para vocês, pensar o desenvolvimento da região fora da lógica da agricultura familiar, da organização dos assentados, dos pequenos produtores rurais, é negar, né, essa condição de desenvolvimento sob a perspectiva da sustentabilidade. Negar também que a agricultura familiar tem um lugar importante, né? Como diz, o dia que a agricultura familiar parar as pequenas propriedades, faltará-se comida na nossa cidade, faltará para nós. Então, essa questão aqui, ela faz-se necessária ser compreendida, né? Ser melhor trabalhada, dizer, Jair, busque, né, a universidade, né, esse apoio, né, no que for preciso, no que é da competência da gente contribuir, porque como eu já citei, né, de modo indireto a gente atua quando nossos acadêmicos estão aqui trabalhando, né, é o caso, como eu citei, da equipe do registro, é o caso do Jean, que é acadêmico da Zootecnia, que está aqui, né, acompanhando esse trabalho, fez ali, eu assisti o vídeo, né, que ele fez, acho que esse vídeo ele tem que ser publicizado, né? Eu penso que tem que ganhar corpo, isso vai ajudar a solidarizar o apoio da sociedade. Quando nossos acadêmicos também estão aqui buscando, né, constituir objeto de estudo através dessa luta de vocês também. Então, não tem como, né, ficar estendendo além do que já foi esboçado, né? Torcer, né, aqui, né, do lado do advogado, do outro lado, uma figura importante, né? Eu acho que o INCRA, né, tem muito a dizer sobre isso, acabar vai dizer para ele aqui. A luta dessa comunidade cruza com a nossa luta também. Também sou filha de agricultora, eu também, né, estudo a questão dos assentamentos, e a gente sabe que toda a conquista da terra que teve nessa região, né, como o professor falou anterior, constitui-se muito tempo atrás. Sempre a sociedade lutando contra esses favorecimentos, né, que esses incentivos fiscal, tirar a terra da condição de ser objeto de especulação para que ela cumpra a sua função social.
como dele já coloca essa questão, isso faz, se necessário, ser compreendido, ser melhor entendido. Nenhum assentamento praticamente nessa região foi criado, eu brincava aqui com o meu colega, foi se regulamentado, né? Isso aqui está dito, vocês, né, no mesmo percurso de história, 20 anos de luta, e os processos parecem, né, que eles se parecem sempre. Eles são sempre parecidos do ponto de vista da prática. Há 21 anos atrás já tinha pessoas trabalhando e vivendo aqui. Para hoje a gente está numa situação dessa. E assim como são os outros assentamentos, são o resultado da luta. E luta se faz com união, se faz com diálogo, como eu vi aqui. Acho que toda a minha história de educação nunca vi um movimento tão organizado como esse aqui. Com os prefeitos, com os vereadores, né? E que mais agentes políticos, independente da minha ideologia partidária, da minha rede, né? De partido, mas o que vale é a vida das pessoas que estão aqui. É as condições de sobrevivência delas. E isso nos obriga a fortalecer essa rede, né? A rede constituída em torno de apoio e defesa dessa comunidade. Como eu dizia também, parabenizar os professores que se envolveram nessa luta, porque não há educação fora disso, né? E a educação tem um papel importante. Então, a reforma agrária, como eu disse para vocês, ela envolve um conjunto e fundamental para um país tão grande do ponto de vista territorial, e que se fala tanto em dificuldades financeiras, e quando a gente sabe que o país, do ponto de vista econômico, ele é muito grande, muito forte, e que o seu único problema gira em torno da centralização dos recursos. Praticamente, né, acho que o Fernando está aí, pode me ajudar, até 2010, quando eu estudava os assentamentos, né, aqui da região, você vai buscando os parâmetros nacionais, quer dizer, 5% das pessoas do Brasil controla mais de 44% da terra. Então, lutar para a reforma agrária é lutar por qualidade de vida, né? Por questões de sustentabilidade e distribuição de renda. Não tem como eu pensar no desenvolvimento fora da lógica da redistribuição da renda e da redistribuição da terra. Então, senhor, só agradecer, dizer para vocês que, em nome da Universidade do Estado do Mato Grosso, nós estamos aí mais uma vez à disposição naquilo que for preciso ser feito para fortalecer a luta de vocês. Obrigada, professora Maria do Rosário. É muito importante a universidade estar apoiando o que a região precisa para seu desenvolvimento e seu bem-estar. Obrigada pela presença. Agora eu passo a fala. Eu quero cumprimentar todos os agricultores e agricultoras. E, em nome do vereador Pezzi, cumprimentar todas as autoridades constituídas aqui presentes. Começando na questão do relato, a gente estou dentro do processo, participo desde 2004, na primeira reunião que a gente teve, lembrando que o presidente da associação era o Geraldo Pisato, que foi no momento da contratação do Dr. Lauro para entrar no processo. E é uma coisa que a gente vou colocar minha fala um pouco mais direcionada ao prefeito Euclésio, ao prefeito de Abimael. A associação, a partir daquele momento, ela contratou, ela vinha andando, tentando fazer suas defesas, sem acionar de uma certa forma o poder público. Mas chegou esse momento que ela pediu socorro. Não estão conseguindo, nós estamos perdendo e necessitamos. E quando você coloca, igual o Dr. Lauro colocou, a interessante que eu faço o seguinte: se acaso chegar numa situação final, só o poder público vai pedir a possibilidade da integração de postos dessa comissão sessionada. Aí, nós temos politicamente trabalhar para esse fato realmente não acontecer. Esperamos que isso não aconteça. Mas temos uma grande responsabilidade dos senhores, dos vereadores e todas as lideranças políticas nesse sentido para a gente manter o homem na terra. Porque, assim, a saída da pessoa, digamos, uma integração de postos, ela tem dois prejuízos. O prejuízo econômico e o prejuízo social. Para Santa Terezinha, hoje, isso representa uma população, a reunião das duas representa 15% da nossa população. E
Quer dizer, só colocando a questão financeira, 18% não se reganha aqui. Não é economicamente viável, economicamente. E aí quando você entra na questão dos recursos dos municípios, das grandes investimentos e da agricultura familiar e da pecuária, esses que dão retorno positivo para os corpos dos municípios. Todos eles estão, quando tem a margem dos prefeitos, é justamente a busca de recursos para os municípios. E os municípios grandes de Grandes Lagoas também não estão tendo esse respaldo que tem os municípios pequenos com esse investimento, com essa massificação do ICMS, da questão social, do dinheiro que circula dentro do município. Uma coisa interessante, quando se fala, há um ano atrás, conversando com um amigo nosso agrônomo, por exemplo, com Fresa, se gira mais de 6 milhões por leite. Né? Que é diferente dos grandes investimentos. Quer dizer, a gente não consegue ver isso. Né? E a nossa preocupação, né, como secretário, prefeito, é sim de manter, né, para a gente conseguir a legalidade, porque nós não temos só esse problema. Né? Hoje nós temos dois, até a presidente, que é o único assentamento que está redondo. Quer dizer, o INCRA já vai titular, um trabalho de titulação. Mas nós temos a PA Unidas e está enrolada junto do mesmo processo. A PA Porto Velho é um outro processo, mas também está de impedimento. E nós temos outro conflito agrário, que é a Carlos Pericioli, que está lá hoje na divisa do Estado, aguardando também uma decisão judicial na vara agrária do Estado de Mato Grosso. Então, é uma preocupação constante, né, com a agricultura, e isso, onde isso representa um público de 55% da nossa população. Está no campo. Né? Como o doutor Lauro colocou, né, eu tenho certeza, né, da vitória, tenho certeza da possibilidade, sim, da permanência, porque vai continuar esse processo. Né? A associação, de uma certa forma, ela pediu socorro e o vereador, né, no caso, na época, o presidente assumiu o compromisso, o vereador Pezinho agora dá continuidade e fortalece e junta toda essa caravana em prol. Quando se marcou aquela audiência, né, vereador, para dezembro, a gente tinha uma desculpa que era o período de transição e o governo, a gente não ia conseguir trazer os políticos da representação. E passou toda a transição e a gente não conseguiu trazer, cara. Mas a gente vai. A gente vai buscar isso, buscar esse compromisso, porque a gente sabe de alguns que não vê, mas tem um comprometimento, que vai sim, né, nos defender, e eu tenho certeza que o suporte do Legislativo e do Executivo dos municípios, a gente vai dar volta por cima. Muito obrigado. Moacir, pela sua contribuição do secretário municipal da Prefeitura de Santa Terezinha. E agora, nesse momento, gente, a última fala da mesa, e uma fala muito importante, que é a fala do INCRA. Nós estamos aqui com o representante do INCRA. Em nome dos servidores da unidade da Compresa, em nome do presidente da associação, em nome da Câmara Municipal de Santa Terezinha, eu quero cumprimentar a todos e a todas, senhores prefeitos, senhores vereadores, a nobre colega da Unemate, que nós estamos aqui improvisados. Eu tomei conhecimento da audiência antes de ontem. Não tenho conhecimento dos demais que estão aqui na mesa. Como a Dagmar disse, eu comecei minha carreira em São Félix do Araguaia, quando os cabelos do Abimael eram pretinho, né? Hoje já estamos de cabelos brancos e conhecemos bem a história do Araguaia. Ao longo de quase 38 anos de INCRA, ensinamos muito e também aprendemos.
Com o passar do tempo, fomos aprendendo. Participamos de várias desapropriações na região, aqui na Vila Rico, Aracati, na Confresa, vários assentamentos. E queria dizer o seguinte, a pessoa mais capacitada para estar aqui hoje seria o ouvidor agrário da Superintendência de Goiabá, o Marco Antônio. Mas acho que todo mundo está vendo aí na mídia, o INCRA está passando por um momento de transição. O INCRA passou uma reestruturação, uma reestruturação física, né? E até ontem, até antes de ontem, não tinha sido nomeado nenhum superintendente no INCRA no Brasil. Aí ontem saiu a nomeação do superintendente de Mato Grosso e do superintendente do Pará. Então, o pessoal está tudo direcionado à vinda do presidente a Cuiabá ontem e seus assessores, como de fato, eu não sei se permanece ainda em Cuiabá, mas onde sabe Cuiabá é a reunião dos servidores. Sabemos da importância da agricultura familiar. A professora e o Fernando, eles têm esses números melhor do que eu, porque eles são estudiosos nessa parte. Eu vou colocar por baixo aqui, mas acima de 50% da comida que vai na mesa do brasileiro, ela é da agricultura familiar. 76% o Fernando está informando. Esse novo governo que nós estamos vivendo agora, eu como instituição INCRA, eu tenho que acreditar. Estou acreditando e quero que as coisas aconteçam. Eu estava conversando aqui com a professora, todo mundo está sabendo disso, que está vendo televisão, e as atividades do INCRA hoje, ela vai ser mais destinada à regularização dos assentamentos. Na minha interpretação, o INCRA desapropriou muito e depois perdeu o controle da situação. Perdeu o controle. Eu trabalhei num assentamento perto de Barra do Garças, porque eu sou servidor de Barra do Garças. Estou aqui na chefia, eu sou servidor de Barra do Garças. Eu trabalhei num assentamento em 2015, que fazia 11 anos que o INCRA não ia lá. E aqui mesmo dá para... Eu acho que aqui fazia 4 anos que o INCRA não vem, né? Depois que o Cajano veio em 2014, 15, né, Rafael? Ninguém mais veio. A instituição passa por uma crise financeira, então a estruturação do INCRA deve estar saindo em breve. Eu não sei se vocês chegaram a tentar, nos 100 dias de governo do presidente Bolsonaro, foi lançado um decreto para o fortalecimento da agricultura familiar. Alguém aqui tem conhecimento disso? Nós acreditamos, de acordo com as informações que tivemos de Cuiabá ontem, né, com a fala do novo presidente, o general João Carlos, que o INCRA deve melhorar. Mas mesmo assim, nós viemos tropeçando aí, para lá e para cá, com a ajuda dos prefeitos, todo mundo sabe disso. Não é só o INCRA que passa por essa situação. Hoje a Embraer vive a mesma coisa. Um dia tem combustível, outro dia não tem, outro dia o carro está quebrado, outro dia o carro está andando. Mas nós estamos tocando o barco. Eu estou na frente da unidade há 5 meses, 7 meses, 6 meses, 7. Isso, 7 meses. E com o auxílio das prefeituras, nós temos feito alguma coisa. Pretendemos colocar lá em Cuiabá, até o fim do mês agora, 500 processos para titulação. E se não fosse esse impasse das nomeações de superintendente, nós estaríamos entregando título no PAEAMI, no município de São José do Seguro, segunda-feira. Mas como houve esse impasse,
mandou suspender, mas brevemente nós estaremos entregando os títulos lá. Fui procurado pelo secretário de Agricultura, pelo presidente do sindicato de Vila Rica. Aí dirigimos até a cidade de Vila Rica, sentamos com o prefeito, seu assessor, sindicatos e secretário, firmamos um termo de cooperação técnica. O técnico hoje, a semana passada já foi feito vistoria no assentamento, e hoje tem um técnico de Barra do Garças, em Vila Rica, preparando-se para fazer as vistorias. O que a Rose disse é muito importante, o título da terra. Esse é o sonho de cada um de vocês que estão aqui. De Aracati, de Bom Jesus, São Gabriel, IP. E isso teremos que ter apoio do governo, acreditamos que vai dar certo, e vocês também têm que acreditar, certo? Sem vocês, sem os assentados nossos, que Mato Grosso é quase 70 mil, nós não vamos ter um INCRA forte. E nós precisamos de um INCRA forte para ter viaturas boas, ter combustível, ter dinheiro para diária, né? Então, nós estamos acreditando no novo governo e esperamos que, posteriormente, a reestruturação do INCRA, que eu acredito que deve sair esse mês, nós vamos ter plenas condições de trabalhar e tocar o barco. Quanto à situação de vocês, já é uma situação assim, específica, né? A professora está perguntando se nós tínhamos mais áreas de conflito na região. Tem sim. Nós temos aqui em Santa Terezinha, tem outra área de conflito, né? Nós temos em Canabrava, nós temos outra área de conflito. E temos um conflito pequeno, 5 lotes, 10 lotes, né? E a gente é muito cobrado disso aí do Ministério Público Federal. É difícil uma semana que não chega um documento solicitando informações. E o Ministério Público Federal está imbuído nessas questões, né? Eu não sei se vocês se o Ministério Público da Barra já está sabendo da situação de vocês. Lá tem o doutor Guilherme, que é muito prestativo, muito atencioso, né? E tem uma ouvidoria em Cuiabá e tem uma ouvidoria em Brasília. São duas pastas, né? São duas pastas. O ouvidor agrário, a pasta dele é especificamente para cuidar de situação igual a de vocês. Não o conheço, ele está em Cuiabá ontem, mas pelo currículo dele, é uma pessoa muito capacitada, certo? Tem um currículo respeitável. Então, não tem... está Deus, certo? E Deus vai cuidar disso aqui com muito carinho, e vocês vão ser vitoriosos, com certeza. Então, seria o que eu tenho a dizer, né? E, mais uma vez, parabéns, presidente da Câmara, parabéns, presidente da Associação, pelo evento. Obrigado.